Nós estamos estudando o livro de Atos, precisamente no capítulo 4, verso 32. Eu peço que você abra, por favor. Capítulo 4, verso 32. Capítulo 4, verso 32, dá continuidade àquilo que nós estávamos estudando já na semana passada. Apenas remontando o cenário, os apóstolos Pedro e João foram presos após um milagre notório no pórtico de Salomão. Um homem paralítico passou a andar. Eles foram presos porque aquilo e a pregação que se seguiu foi feita em nome de Jesus. Logo eles foram presos. O Sinédrio os levou até uma situação muito parecida com a de Jesus. Eles foram ali num semi-julgamento, ou pelo menos numa arguição, e o Sinédrio não viu como prendê-los devido ao povo e o sinal notório. Então, logo seguiu-se uma oração que nós estudamos semana passada, e aqui houve uma mudança, né? Uma retomada e um corte no assunto que nós vamos ler no capítulo 4, verso 32, eu peço que você me acompanhe na sua versão. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Vamos orar e pedir que o Senhor fale aos nossos corações nesse texto tão importante para nós. Pai, em nome de Jesus, é pela graça que nós estamos aqui, trazidos pelo poder do Espírito Santo, porque a bondade de Deus em Cristo, que não leva em consideração o nosso pecado, mas a própria bondade de Deus e a aliança que Ele tem com o seu povo, nos trouxe até aqui. Por isso somos igreja hoje. E no poder do Espírito Santo cremos que podemos sair daqui não somente alimentados pela palavra, o que já seria maravilhoso, mas desafiados por ela. Eu peço ao Senhor que nos desafie. Eu peço ao Senhor que nos coloque contra a parede de nossos pecados. E por favor, Senhor, dá-nos graça para que não venhamos a tomar decisões baseadas em nossa carne, mas no Espírito Santo. Permita que hoje cada homem e mulher aqui, criança, jovem ou velho, cheio do Espírito Santo, possa decidir pela verdade. Perdoa os nossos pecados, assim como devemos, e acredito que muitos de nós têm perdoado aqueles que nos devem. Não nos deixe cair na tentação de achar que é só mais um culto. Livra-nos desse mal também. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, e vamos avançar um pouco. Obrigado. Ele tem como iniciativa trazer um panorama da igreja, mais um panorama da igreja. Os relatos panorâmicos do livro de Atos são muito significativos. E por quê? O livro de Atos, ele é uma continuação daquilo que Lucas escreveu no seu Evangelho. O livro de Atos, então, ele continua as narrativas do Evangelho, aquilo que por intermédio do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, Deus continuou a fazer. Portanto, o livro de Atos, em alguns momentos, para e nos dá um panorama.
Ele para e nos dá um panorama. E onde lemos agora, nesse momento onde a gente leu, antes da trajetória do capítulo 5, foi um panorama. Ele vai nos dar uma espécie de cenário para que a gente possa pensar. E é muito importante quando Lucas faz isso. Ele não está querendo ganhar tempo entre uma cena e outra. Ele está querendo estabelecer as coisas. Olha, é assim, foi assim. E quando ele faz isso, ele nos dá um resumo. Ele nos dá uma síntese mais clara de como as coisas estavam depois daquele evento. Como eu falei para vocês, e nós lemos juntos semana retrasada, o Sinédrio havia feito duras acusações, aqueles homens estavam diante do Sinédrio, testemunharam de Jesus Cristo, seguiu-se uma grande oração após a soltura deles, e agora um panorama. E é assim que a gente vai entender esse trecho aqui agora. John Stott tem um excelente comentário para Efésios, a qual eu aconselho que você leia. Vai ser um prazer mesmo que você não esteja construindo nada do tipo um sermão ou um estudo. O comentário de John Stott para a carta aos Efésios é maravilhoso. Deve ser comprado, adquirido com bastante pressa. Você lê com prazer. E John Stott, nesse comentário, ele faz questão de chamar a igreja por um tipo de nome, a qual eu nunca me esqueci. Ele chama a igreja de a sociedade, ou melhor, a nova sociedade de Deus. Acho esse termo muito propício. A nova sociedade de Deus, essa nova sociedade, comenta John Stott, ela é uma expressão humana da dimensão divina. É como se ele pudesse, ao falar sobre isso, mostrar que a igreja deve ser uma expressão do celeste, do eterno, ainda que nesse tempo. A igreja, embora esteja num plano temporal, a igreja tem uma dimensão eterna. Todas as vezes que nós vemos a igreja dar testemunho de Jesus Cristo e agir no poder do Espírito Santo, eu gostaria que você tivesse em mente de que as realidades que ela está expressando são valores que você, se está aí salvo em Jesus, você vai encontrar lá em cima. Você vai encontrar valores que se equiparam, mesmo que como uma sombra, às realidades que a igreja expressa. Logo, a igreja tem uma identidade muito bonita, dentre tantas outras em Cristo. Ela expressa um escatom, um fim de todas as coisas. A igreja demonstra uma pontinha do que vai ser o céu. Eu acho que todo mundo aqui já teve essa oportunidade maravilhosa de estar num culto e a sensação não podia acabar. Eu podia ter ficado aqui hoje até meia-noite. Ou um momento de comunhão, onde os irmãos estão falando de Jesus Cristo, uma conversa entre algumas pessoas, às vezes uma conversa entre 3 e 4, e a sensação que a gente tem é de que aquilo podia ficar por horas, quiçá por semanas. Essa dimensão eterna da igreja que nos dá a sensação de por que teve que acabar, é a dimensão que Cristo quer nos dar e imprimir nesse tempo. Você compreende o que eu quero dizer? Cristo espera que a igreja sempre deixe um gosto de quero mais. Toda vez que há um culto, podia ter sido mais. Por que isso? Porque lá, no fim dos tempos, quando Cristo redimir sua igreja, o culto não vai mais parar, se é que você entende a minha expressão. A comunhão não vai mais acabar. Não vamos ter aqueles lapsos terríveis de pecado dentro de nós ou de pecado de outros nos atacando. O culto não vai ter fim, a comunhão não vai ter fim. Então a igreja deve se esforçar, ainda que no poder do Espírito Santo, que é aquele que realiza todas as obras, a igreja deve se esforçar por ser essa expressão divina, celeste e eterna dos bens futuros. Assim como Israel deveria ter expressado em suas liturgias, no cordeiro imolado, no bode expiatório lançado para o lado de fora, e todas aquelas realidades, sabe, que Israel deveria demonstrar. Então, Israel deveria expressar para o mundo que viria o Messias, e de que ele seria imolado, e de que ele seria morto. Então Israel preconizava a vinda de Jesus, e a igreja também. De uma outra dimensão, ainda assim, temos o chamado de Israel, que é ser sombra dos bens futuros. Amém? Então, tendo em vista essa necessidade de expressar o que vai ser, ainda não sendo, o já e o ainda não, nós temos aqui, no relato que começa do capítulo 4, verso 32, até o verso 37, precisamente, uma dimensão do eterno, uma dimensão de expressão eterna, e eu quero que você possa aos poucos ir caminhando comigo nessa visualização.
O centro desse trecho é o verso 33. Eu gostaria que você pudesse olhar o 4:33. Observe, por favor. O 4:33 é o núcleo onde todas as relações se estabelecem. Diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Repare que esse eles aí é algo um pouco mais extenso, não é apenas para os apóstolos, a dimensão aqui não é graça nos apóstolos apenas, mas uma graça derramada, e essa graça derramada para todos os lados aí dos versículos, ela está num testemunho. Qual é o testemunho? Da ressurreição de Jesus. Sei que estamos falando sobre isso já há semanas, mas é importante ressaltar aquilo que a Bíblia ressalta. Então, se o testemunho de Jesus aqui é central para derramamento de graça, é importante que esse testemunho de Jesus seja valorizado pela igreja, ainda mais e cada vez mais. Portanto, o núcleo desse trecho é a ressurreição de Jesus enquanto testemunho e derramamento de graça. Mas Lucas não começa falando assim, ele faz uma espécie, um exórdio, ele faz uma abertura. Olha o que ele vai dizer no verso 32. Da multidão dos que creram, você pode repetir na sua versão, era o coração e a alma. Isso é muito importante. Lucas começa com um ataque logo direto de que havia um tipo de atmosfera naquela igreja que unia o coração das pessoas e unia a alma das pessoas. Calvino, em seu comentário sobre esse texto, ele vai dizer que quando você começa a ler esse relato, você tem que ter um coração de aço para não ser tocado por essa narrativa. Uma igreja, um núcleo de sociedade cristã, onde todos estão com coração e alma unidos. E Calvino cita de que isso não pode ser uma narrativa distante, como quem está contando uma história de ficção, mas sempre uma espécie de ato comparativo. Como eu me relaciono com a minha igreja? Eu sou um coração com a minha igreja? Eu sou alma com a minha igreja? E a gente vai ver o que é ser um coração, ser alma, mas o Calvino está falando que é muito difícil acreditar que alguém é salvo, e que quando esbarra num texto como esse, não fala assim, é a minha igreja, ou então, meu Deus, eu estou muito distante disso. Calvino diz que o salvo, comentando esse mesmo versículo, ele está sensível aos dois ângulos, a indignação, não estou vivendo isso, e o suspiro de, eu tenho isso está lá. Então esses dois ângulos são importantes. E o não salvo, como é que ele reage? Poxa, que bonitinho, que legal isso, né? Eles eram tão assim, né? Então, se você é salvo em Jesus, ou você está indignado porque tu não está vivendo isso, ou você está falando, isso tem lá na minha comunidade, isso está lá, né? Está no nosso meio. E o que significa, nesse sentido, ter o coração e a alma juntos? Ou o que é coração e o que é alma? Coração aqui é núcleo de vontade, fonte de vida, fonte de gana, de desejo. Sabe quando você está com o coração em alguma coisa, você não sente o peso, se sente, não reclama. Está pesado, mas não estou conseguindo reclamar, porque não dá para reclamar disso, sabe? É bom demais para reclamar. Eu concordo com, eu vivo isso. Todos nós já vivemos realidades onde estava tão difícil, mas ainda assim a gente queria tanto aquilo estava tão dentro da gente que era impossível reclamar mesmo com tanto peso. É como filhos. Em alguns momentos nós suspiramos dizendo, meu Deus, como é que eu vou aguentar essa luta nesse momento, esse desafio nesse momento? Mas a gente recobra um pouco a mente e fala assim, mas isso é uma bênção, isso é maravilhoso, eu quis isso, eu quero isso. Então a igreja, ela tem um coração unido quando os seus desejos, a sua vontade, a sua gana, a sua pegada de eu quero, estamos juntos, realmente está junto. Mas o autor, Lucas, destaca também que o psique, que é aqui descrito como a palavra alma, ou seja, a ideia consciente, mental disso, também está alinhada. Não é só uma vontadezinha, sabe euforia? Eu quero também. Não é euforia, é uma consciência que se expressa numa vontade, e uma vontade arraigada numa consciência. É como se for indissociável. Eu concordo e quero tanto, e eu quero tanto que concordo.
não tem como nem dizer que um é primeiro do que o outro nessa sentença. Logo, a dimensão da igreja primitiva era uma dimensão de unidade. Ou seja, a unidade dessa igreja estava na concordância mental e estava também na concordância dos seus desejos, o que ela queria, para onde ela apontava. Ela apontava junto, ela queria junto, ela entendia junto. E é importante entender que essa expressão de eu quero junto, eu estou junto, eu penso junto, ela se deve a esse eixo da ressurreição e a gente vai ver por quê. Mas eu já quero que você segure isso aí, ó. O eixo da ideia da ressurreição une a igreja de uma maneira incrível. Paro aqui para tentar pensar numa problemática. Poxa, mas como falei estava até eu e Lala conversando hoje sobre isso. Será que essa igreja é um modelo utópico? Você tem duas chances de pensar sobre isso, tem que abraçar uma. A igreja primitiva é um modelo utópico. O que é utópico? É uma viagem. Era para aquilo mesmo, tinha que estourar daquele jeito para dar uma espécie de gás, depois fica tudo normal. Você já deve ter ouvido relatos assim. Começo de igreja é sempre uma benção, depois fica normal. Isso parece ser um tipo de pragmatismo de empresa. Não parece ser a igreja primitiva. Mas por quê? Esse relato, ele tem pelo menos 3 anos de distância com um relato idêntico. 3, 4 anos. E eu peço que você considere o mesmo relato no capítulo 2 comigo. Esse relato, ele encontra um relato, um correlato no capítulo 2, verso 42. Observe, por favor. Perseveraram o quê? Na doutrina dos apóstolos e... olha o que vamos ler. No partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu gostaria que você percebesse que o relato é quase idêntico. E temos uma distância entre 3 e 5 anos aproximadamente. Tá? Uma distância de 3 e 5 anos. A igreja aqui em Lucas expressa o seguinte: o avivamento continua. Não era euforia. Eles estavam já passando por lutas, o Sinédrio estava aprendendo. Não era euforia. A igreja ser unida em coração e alma não é euforia, é resultado da pregação genuína do Evangelho. Ela gera isso nas pessoas, elas querem estar juntas, elas creem naquilo e elas não encontram essa crença em nenhum lugar. Elas não encontram essa crença na faculdade, no trabalho, muitas vezes nem na família. Elas querem estar na igreja porque elas estão apegadas à certeza de que Jesus ressuscitou dos mortos, que vai nos ressuscitar. Portanto, essa mensagem une a igreja. E eu volto com você lá para o capítulo 4. Bom, se Lucas cita a mesma coisa após um tempo, ele quer nos inclinar a pensar que isso era padrão para a igreja, e não o contrário. Não é quando você lê... Sabe quando você lê primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, você vê aquelas distorções, certo? Sim ou não? Sim, né? Aquelas distorções são de uma igreja... A igreja de Corinto está recebendo aquela carta 1 ano e meio, 2 anos depois do plantio. Paulo ficou 2 anos lá, direto. E aí depois de 2 anos aquela igreja recebe uma carta. 1 ano e meio, 2 anos é o que os teólogos afirmam. Essa igreja aqui já está do 3 a 5, as coisas não mudaram, elas continuam vivas. Então a pregação continua lá, deixando o coração do povo no lugar. Daí, e o que se segue, para onde a gente está indo? Esse coração, ou essa esperança une a igreja. A igreja que se reúne apenas para cultuar, e aí o cultuar não é apenas, mas apenas no sentido de ela vem na quinta-feira à noite, ela vem no domingo e tá bom para ela não é padrão, ela não é a igreja bíblica. A igreja bíblica vive junta, sente junta, anda junta. Como nós nos acostumamos a um padrão
desassociado do livro de Atos. Eu fiz seminário e os caras falavam assim para mim no seminário: olha, não leva a sério o livro de Atos para doutrina não, o livro de Atos é um livro narrativo, não é doutrinário. Eu ouvia isso, talvez você tenha ouvido também. O livro de Atos não serve para fazer doutrina, o livro de Atos é uma narrativa. Vocês já ouviram isso? E falavam isso com uma certeza absoluta. Olha, eu não vejo Lucas ressaltando esse aspecto por causa de nada que não seja doutrina. Até porque quando ele escreve para o Teófilo, lá no começo, né? Fala: ó, excelentíssimo Teófilo, eu vou escrever as coisas que Jesus começou a fazer, depois as coisas que Jesus continuou a fazer. Ele não está deixando assim, ó, mas não precisa ser assim, na sua igreja do seu jeito. Isso não existe. Por isso qualquer tentativa de fugir do padrão apostólico é a tentativa de fugir do padrão que o próprio Cristo institucionou ou colocou sobre nós. Então a igreja desejava estar junta, ela vivia junta, ela era unida de coração, desejava coisas juntas porque pensava a mesma coisa. A segunda parte diz que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Qualquer tentativa de flexionar isso para uma perspectiva comunista, socialista, é ridícula. Primeiro, William Barclay vai falar aqui o seguinte: olha, o genuíno cristão ou o genuíno cristianismo, ele não precisa de nenhuma lei estatal, uma lei do pastor. Ninguém precisa mandar ninguém dividir. A própria pregação do evangelho gera a repartição de bens. Ou seja, quando você prega o evangelho, quando você está na ceia e o pão é dividido, né? O pão é dividido, aquele pão é Jesus, ele parte de si mesmo e dá. Você lê em João que ele dá de si mesmo, ele é o pão que caiu do céu. E você diz que não tem parte com ele quem não comer do pão, ou seja, não comer da carne, não beber do seu sangue. Você vê que a ideia de Jesus é a ideia de repartir. Quando você lê Filipenses capítulo 2, você tem uma ideia de quem deu de si mesmo. Qualquer pensamento de que o pastor tem que ficar aqui comovendo você a repartir o que você tem é um descaso com as Escrituras. Não existe essa necessidade de nada. O próprio Evangelho, ele é um Evangelho de repartição. Se você não consegue ver isso ainda, é porque você está cego ao Evangelho. Então você precisa de Evangelho para dividir as coisas, não de leis humanas ou eclesiásticas para dividir as coisas. Então nada exclusivamente era seu. Por que isso? A pregação de morte e ressurreição de Jesus, ela é suficiente para esse tipo de argumento. Nenhuma afirmativa bíblica nos condiciona a pensar que nós vamos levar um cordãozinho que seja desse mundo, uma casa, um tijolo, eu vou deixar mais além. Às vezes eu tenho uns medos de perder foto das minhas filhas, foto de bebê, vídeo de parto, sabe? Eu fico perdendo, às vezes cai uma ficha e falo assim: cara, não vou levar nem isso. Não tem nada que desse mundo material, que não é mal por sinal, mas esse mundo material vá subir, senão o nosso corpo. Logo, a nossa dificuldade em dividir é uma dificuldade doutrinária. Jesus não prometeu que as coisas que a gente tem aqui vão subir. E pelo contrário, ele ainda fala o seguinte: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que você deixou, para quem será? É mais ou menos assim: você não vai subir com isso. Sabe aquela frase de enterro? Sabe, né? Ficou aí, ó, levou nada. Você conhece essa frase? Ela não tem base bíblica, mas ela tem uma espécie de consciência de verdade. Mais ou menos assim é. Logo, o nosso desespero pela aquisição, ou desespero pela perda, o medo de dividir, eles são antibíblicos, porque não levamos. A doutrina da ressurreição, ela nos aplica o seguinte sentido: ó, o que Deus vai fazer é ressuscitar você, e nada do que você tem vai subir, nada vai virar ganho para sempre. O teu tesouro não é esse. Tentar acumular aqui é perder. Isso é fantástico, porque primeiro que isso não vai atingir o núcleo de dizer que o que é material é ruim. Não, ele não vai falar isso. Ele não vai falar mesmo. Ele vai dizer o contrário.
Vai falar aqui, ó, ninguém considerava exclusivamente. Ela não está dizendo que a pessoa não tem um celular. Ela está dizendo que ela não tem um celular só para si. Ela não está dizendo que ela não vai usar o carro. Olha que interessante, não é você não vai ter casa, nesse mundo você não tem nada. Não é isso. Você tem uma casa, mas ela não é só sua. Você tem um carro, mas ele não é só seu. Você tem uma roupa, mas não é só sua. O Evangelho não está dizendo Deus não te deu. Deus te deu, você é mordomo disso. Mas não é só seu. É seu e dos irmãos, é pão nosso, é carro nosso. Isso não é comunismo? Não, de forma alguma. E eu ressalto essa fala porque ela já foi usada por muita gente absurdamente. Não, não é. O comunismo é uma tentativa de planificar todas as coisas, deixando com que todos tenham as mesmas coisas, obrigando-os a fazer, porque com isso vai consertar o homem pelo lado de dentro. Blá, 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 blá. O homem é mau pelo lado de dentro. Só a tensão do Evangelho consegue fazer um homem genuinamente dividir alguma coisa. Portanto, sim, você tem um celular, mas não é só seu. Sim, você tem uma casa, mas não é só sua. Você tem um carro, mas não é só seu. Compreender essa realidade é compreender, sim, eu tenho um filho, mas não é só meu. E isso vai gerando um desapego, não desprezo. A diferença do asceticismo, do cara, isso não presta, é o seguinte: isso não presta, eu não quero isso, eu não preciso de um carro. Não, isso é desprezo pelo material. E tudo que Deus fez é bom. Nós estamos nos desapegando. Não, Senhor, se roubar eu entendo, não tem problema, o Senhor me protegeu, tá bom demais. Também se eu tomar um tiro, ainda estou vivo. Também se eu morrer eu vou para o céu. Sabe que é tudo muito mais simples para o salvo. Essa dificuldade de dividir as coisas vem de um erro doutrinário, de uma confusão pessoal, de uma relação com a doutrina muito, muito fraca. Gente que não pensa a doutrina, apenas ouve, chega em casa, fecha o caderno, Está anotando, fecha o caderno. Deixa lá, domingo que vem eu abro o caderno de novo. Não, isso tem que entrar no coração. E aí eu divido. E diz que tudo lhes era comum, como você viu aí. Então essa ideia nossa de ter para si e apenas para si, ela é maligna. Mas ter para nós e ter o nosso, isso faz muito sentido. Então nós não temos esse corpo aqui, ele é de Deus, a mordomia é minha, mas ele é nosso. O seu corpo, até o modo como você preserva ele para que a igreja possa ver Cristo em você, é porque você entende que o corpo não é seu, o corpo é da igreja. No sentido mais amplo, você tem um corpo, mas você oferece a santidade a Deus para que a igreja possa ser edificada através do modo como você se relaciona com o seu corpo, que não é só seu. Quando a gente se casa, o corpo do marido é para a esposa, o corpo da esposa é para o marido. Então significa que em todas as instâncias da vida não temos nada que seja propriamente nós. Isso tem de entrar no nosso coração, senão nunca vamos viver essa realidade de doação e tudo mais que a Bíblia nos coloca como uma realidade, não como uma imposição, mas como realidade. A realidade se impõe por ser real, e ponto. Tá? Então eu peço que você observe aí agora que no verso 34 existem consequências dessa visão de mundo de ressurreição. O verso 34 diz: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Primeiro, não está dizendo que todo mundo saía correndo para vender, mas que isso era condicionado a uma necessidade. Segundo, eu queria pensar com você de que nós tínhamos entre os apóstolos 3 anos, 4 anos antes ali, um ladrão, Judas Iscariotes. Ele roubava da bolsa, ele vendeu Jesus. Então imagine que aquela comunidade sabia da história de Judas Iscariotes e sabia que havia naquele núcleo que Jesus havia escolhido um traidor, e um traidor ladrão. Mas ainda assim, o testemunho do Espírito Santo na vida daqueles homens impediu que qualquer rumor pudesse recair sobre esses outros. Por que isso é importante para a gente ver? Na igreja você vai encontrar pessoas que em algum momento podem trair a sua confiança, ou roubar, ou você deve ter ouvido relatos de pastor que roubou, de diácono que roubou, de membro que roubou.
mas isso em nada recai sobre o Espírito Santo, que continua santificando homens e lhes dando crédito para que possam, como esses, ter tanta credibilidade ao ponto de receber o dinheiro para repartir. Nós precisamos saber e ter discernimento de que sempre haverá escândalos, mas de que isso em nada invalida a credibilidade de homens e mulheres de caráter que Deus coloca sobre a igreja. Nós não cremos na igreja pela igreja, mas pelo Senhor da igreja. Logo, ainda que alguém na igreja, eu mesmo, e eu não quero fazer isso, mas eu mesmo, ou qualquer pessoa aqui, venha a fazer algo muito errado, que venha magoar o seu coração e que venha gerar algum tipo de descrédito, lembre-se, o Espírito Santo vai levantar outra pessoa, ele vai edificar aquela casa, ele vai colocar tudo no lugar. Então, se a mão do traidor Judas levou Jesus até a cruz, mas Deus virou aquilo ao contrário, e aquilo que parecia ser uma desgraceira completa virou honra e glória para Deus. Portanto, não acredite em homens no sentido de que eles podem por si mesmos, mas não deixe de acreditar nos homens e mulheres que Deus coloca para estar diante de você, te auxiliando, porque aí você vai recair sobre um outro erro. Na verdade, o que acontece quando alguém diz assim, eu não confio em homens, e ela deixa de confiar em todo mundo, é que ela confia. Ela confia tanto que ela não quer confiar. Ela tem tanta confiança que são os homens que dirigem a igreja, que ela não quer confiar em mais nenhum. Quem confia no Espírito Santo vai ser traído mais de uma vez. Você pode ter certeza. Quem confia no Espírito Santo vai ser trocado, vai ser enganado mais de uma vez. Por que confia no Espírito Santo? E porque Jesus confiava no Espírito Santo, foi traído, foi enganado, foi abandonado. Então nós estamos seguindo o passo do Mestre, nos entregando a Ele. Amém? Então o que a gente tem nesse relato maravilhoso do 32 ao 35? Nós temos uma condição de uma igreja vibrante, uma igreja intensa, uma igreja que pensava junto, uma igreja que avançava junto, que tinha sonhos juntos, que tinha ideais juntos, que cria na ressurreição para se desapegar do mundo material, mas não desprezá-lo, mas usá-lo de maneira correta. E essa igreja tinha uma dimensão celestial. Esse é um personagem que aparece aqui agora, que talvez não seja um personagem que você tenha dado tanto crédito até agora, mas eu peço que você abra os seus corações agora, nesse que talvez seja a parte mais importante do nosso discurso, sermão essa noite. É Barnabé. Barnabé surge aqui como uma figura que aparentemente não tem tanta expressão. Ele aparece no verso 36, ó. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. José era um nome muito comum, tinha muitos Josés. Então, eu queria que você prestasse atenção nisso. A igreja o chamava de Barnabé. O nome dele, Barnabé, é muito significativo, que é filho do Paráclitos. Olha que interessante. Ele era então filho da consolação, em algumas traduções, filho do encorajamento. Alguém ser chamado pela igreja por isso, não pense que era besteira, as pessoas viam isso em Barnabé. Então o nome Barnabé não era um apelido, era uma constatação. Esse camarada é filho do Espírito Santo. Isso é bem significativo. E Barnabé, que nos soa aqui como mais um dos homens de Deus que a Bíblia levanta, ele vai trazer relações e trajetórias que você talvez não tenha percebido. Tirando Paulo, que fala de si mesmo, sou da tribo de Benjamim, os demais não. Pedro era de que tribo? Tomé, João, ninguém sabe. Mas aqui Lucas faz questão de assinalar de que Barnabé era da tribo de Levi. E a tribo de Levi não podia ter terra. É significativo perceber que Barnabé aqui, um dos únicos, se não únicos citados dentro dessa perspectiva, ele era dos levitas, a qual o Senhor disse que os levitas têm em mim sua herança. E nesse momento Barnabé, evocando aí talvez a nobreza da palavra de Deus, em termos de ser um levita, da tribo de Levi, vende a sua propriedade. Se foi em Chipre, uma ilha
bem interessante do mar Egeu. Chipre era uma ilha comercial. Você ter uma terra numa ilha comercial é você ter um ponto de comércio. Então não tinha pouca coisa. Quando ele se desfaz dali, ele não se desfaz apenas de uma terra, mas de um ganho para sempre. E o Filho da Consolação nos dá aqui uma dimensão, talvez, do que seja desapegar-se de todas as coisas, do que seja abrir mão daquilo que é o amanhã. Quando um camarada abre mão de um lugar como esse, na vida dele, ele abre mão da segurança do dia seguinte. O Filho da Consolação, ele vai ser encontrado em outros trechos das Escrituras, e aí a sua mente talvez vai ter uma dimensão maior sobre ele. O capítulo 9, verso 27, por favor. Capítulo 9, verso 27. O capítulo 9, verso 27 vai dizer que teve uma situação muito complicada. Saulo se converte. Todo mundo tem medo ou desconfia muito dessa conversão. Imagine, o assassino agora está querendo pregar. Barnabé, o filho do encorajamento, traz Saulo para o meio da igreja. Imagine, ele começa a puxar esse camarada para o seio da congregação dos apóstolos. Olha aqui o verso 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Barnabé pegou Saulo e tornou ele aceitável diante da comunidade. Barnabé, o filho da consolação, generoso e um homem doador, ele era também um homem encorajador. Barnabé aqui nos mostra que talvez a ponta do iceberg seja o material, porque em um homem que é capaz de doar todas as coisas, ele é também capaz de trazer um marginal para dentro da igreja e dizer: ele está comigo e está do meu lado. Isso é muito significativo, mas não vai parar aqui. Capítulo 11, verso 22 tem algo ainda mais expressivo. Após a morte de Estevão, houve um espalhar-se muito grande. Aqueles que já leram Atos sabem disso. As pessoas se espalharam. Foi bom porque o testemunho de Jesus foi mais adiante. E nesse momento aqui, Barnabé é enviado para esse ID, essa missão. Dê uma olhada, por favor, no verso 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou na morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos a com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de quem? Gente, um monte de tempo depois está lá Barnabé de novo procurando Saulo. Olha que maravilhoso. Aquele Barnabé que doou tudo, agora é enviado. Primeiro, antes de ser enviado, ele introduz Paulo no seio da comunhão e diz assim: está comigo. Ele está comigo, eu vi ele pregando, ele mudou. Ele põe o nome dele, que era um nome caro, sabe, ser chamado de filho da consolação, filho do Paráclitos, era caro para ele. Ele põe a marca dele, ele fala: não, ele está comigo, o ex-assassino está comigo, pode garantir. Depois disso, Paulo vai passar numa geladeira, Paulo vai ficar num freezer lá, tratando com Deus lá. E quem é que lembra dele de novo? Barnabé.
vai lá e pega Paulo e traz Paulo. Aí não é Saulo e Barnabé, é Barnabé e Saulo. E aí você vai até, por gentileza, o capítulo 13. E você vai ver algo ainda mais maravilhoso. Barnabé, que havia pego Saulo em Tarso, levado para onde? Para Antioquia, certo? Agora ele recebe a chancela do Espírito Santo, a qual seu apelido carregava o nome. Capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Como se isso não fosse pouco, ou seja, como se isso não fosse apenas algo pequeno, se você der uma olhada, vai perceber que foi nessa localidade que eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Vamos analisar a trajetória de Barnabé. Um homem disposto, que aparentemente ninguém dava nada, porque ninguém está falando muito de Barnabé. Ele dá tudo. Logo em seguida ele vê um camarada que tinha tudo para dar errado, né? Tinha se convertido no meio de um caminho de Damasco. Ele era um ex-matador, matava a igreja, matava todo mundo. Ele traz para dentro da igreja. Esse camarada fica lá um tempão, 10 anos, sei lá quanto, sem expressão. Ele é enviado para Antioquia, mas fala: vou pegar Paulo primeiro. E aí ele pega Paulo. E em Antioquia, Barnabé, Paulo e aqueles que eles congregavam foram pela primeira vez chamados de cristãos. A trajetória de Barnabé é um paradigma para a igreja, porque ela nos chama para uma ideia que talvez não seja muito óbvia, mas que faz muito sentido para a igreja. A igreja testemunha você. A igreja testemunha o que Deus está fazendo na sua vida. A igreja testemunhou e deu um nome para esse homem, que tinha um nome comum, José. Tinha muitos Josés, mas não tinha tantos Barnabés. A igreja dá uma identidade espiritual para ele. A igreja o envia. A igreja dá crédito quando ele diz: está comigo. A igreja o envia. E depois o Espírito Santo mostra que realmente era ele movendo isso tudo, e ele o envia. Onde eu gostaria de tocar no seu coração: às vezes nós queremos vir aqui à frente e dar uma palavra, e isso é maravilhoso. Às vezes nós gostaríamos que as pessoas ao nosso redor pudessem nos identificar como pessoas responsáveis, diligentes, gente que você pode confiar, mas muito pouco de nós está disposto a dar tudo. E eu não estou nem falando de dinheiro, realmente a perder-se para se encontrar, a não ter mais esperanças fora disso. Barnabé deixou tudo por Jesus e foi contado com o Espírito Santo na estatura de Paulo, a quem Deus separou. Portanto, eu posso dizer que Saulo tem uma grande dívida com Barnabé, e todos nós, porque sem Saulo a igreja não seria talvez como ela é hoje. Eu digo no sentido humano, de falar, as cartas e tudo que Paulo nos proporcionou como irmãos vieram de um homem que insistiu, encorajou, doou tudo e se entregou. Barnabé nunca é visto dessa forma, talvez porque a gente espere as coisas de uma maneira mais, mas o filho da consolação é um paradigma para a igreja, um paradigma para mim hoje. Ele é um paradigma tão grande que, voltando até o capítulo onde estávamos, nós encontramos a narrativa de Barnabé ligando um ponto ao outro. Ou seja, a igreja estava bem, e aí botaram um nome para mostrar como essa igreja estava bem. Olha, Barnabé: entretanto, certo homem, capítulo 5, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. Existe aqui agora um entretanto. O que é entretanto? A igreja não estava pujante, não estava linda, vívida, mas entretanto, ainda assim, ou assim mesmo, Satanás vai entrar, Satanás vai tentar, Satanás vai buscar. Não importa quão viva seja a sua igreja,
ela vai estar lá e Satanás vai estar lá atrás dela. E ele vai estar tentando. E é interessante porque, eu não sei se vocês perceberam, mas o exemplo teve um nome, Barnabé, não é isso? E Barnabé é o filho do Espírito Santo, é o filho da consolação, o filho do Paráclitos. E as palavras que você vai ler aqui agora, elas têm uma relação muito forte com o texto todo de Atos e Velho Testamento. Entretanto, leia comigo, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Há pouquíssimos relatos do nome Safira, e todos eles são encontrados em mulheres de alta classe. Logo, Ananias deveria ser da mesma estatura dela, em termos de grana. Eles tinham dinheiro. E eles venderam. Repare que o relato de Barnabé está próximo, né? Então significa que Barnabé expressava um certo grau de relevância pelo que fez. E ele tinha uma reputação desejável. Poxa, vou fazer igual o Barnabé. Vão me ver igual o Barnabé. Vão me considerar que nem o Barnabé se eu fizer igual o Barnabé. Só que tem um problema sério aqui. A palavra encheu, aqui verso 3, então Pedro disse a Ananias, por que você permitiu que Satanás o quê? Enchesse, a mesma palavra em grego que é utilizada para Pedro está cheio do Espírito Santo, e todos estavam cheios do Espírito Santo. Satanás preencheu Ananias e Safira, tomou-os todos. A palavra reteve, no verso 2, é muito significativa também. Ela só é usada 2 vezes no Novo Testamento, mas ela é usada principalmente como a palavra-chave do pecado de Acã. Josué capítulo 7, o capítulo 6 termina, o capítulo 6 de Josué termina assim: e todos temiam Josué e o honravam, porque Jericó tinha acabado, tudo tinha sido terminado. Imagine, pisando a muralha cai e Josué ficou famoso. O capítulo 6 de Josué termina, Josué ficou famoso. Olha como é que termina o capítulo 4, estava dando tudo certo. E aí, o capítulo 7 de Josué narra a trajetória da morte de uma família inteira, a família de Acã. Acã havia retido, que em grego é roubado, despojos de Jericó. Jericó tinha caído e Deus tinha falado, não pega nada, não pega ouro, não pega prata, não pega nada, não pega bicho, não pega nada, isso aí é tudo contaminado, eu sustento você, não precisa disso. Mas Acã guardou essas coisas e escondeu na sua tenda. E o que aconteceu? Josué foi tão confiante para derrotar uma cidade chamada Ai, para tomar Canaã, e perdeu vergonhosamente a ponto dos seus homens fugirem. Consultando o Senhor, o que o Senhor disse? Tem pecado aí. E eles foram vendo, até que recaiu sobre Acã, que confessou assim: eu peguei despojo, eu peguei ouro, eu vi uma prataria lá e está na minha tenda. E o que aconteceu? Por causa de um homem, todo aquele arraial perdeu milhares de homens. O relato não é pouco. Nesse momento aqui, nós temos uma conexão de Acã, Josué, o Novo Testamento e Pedro. Eu já havia falado no primeiro sermão de Atos, quem esteve aqui lembra? Eu havia falado de que o livro de Atos é uma dobradiça. Ele sai de uma condição de Jesus ensinando todas as leis para os homens e parte para a terra prometida, que é o mundo. Josué também. Moisés morre e aí você encontra o mundo, que é a terra prometida. A Canaã vai ser conquistada. Então o relato de Josué ele é paralelo à ideia de Atos. Então Lucas percebe isso aqui e coloca as palavras com muita destreza. Deus havia colocado Acã como um exemplo de como ele era santo e como ele lidava com a sua santidade. A gente vai caminhar um pouco. E nesse momento aqui, Satanás, que enche o coração de Ananias, ou seja, coloca sobre Ananias uma condição de domínio, nos faz pensar, antes de abordarmos o pecado deles, de como muitas vezes nós gostamos da reputação dos Barnabés da igreja. Como muitas vezes, e desculpe, dezenas de vezes,
desejamos ser como os Barnabés que a igreja tem. A pessoa evidente, a pessoa que expõe, ou mesmo a pessoa que limpa a igreja com destreza, está sempre em todas as faxinas, é pau para toda obra, abaixa a cabeça e vamos seguir. Nós muitas vezes invejamos os elogios que outras pessoas dão àqueles que são os Barnabés da igreja. Isso enche o nosso coração, às vezes, de vontade de ser como. Essa comparação maligna tomou Ananias e Safira, e ela toma a igreja ainda hoje. Os Ananias e Safiras ainda podem aparecer, ou se não estão. Então é preciso que você que está aqui hoje tenha muito cuidado para como olha para os homens e mulheres que Deus usa. Se você não está orando por eles, hora ou outra vai estar invejando eles. Se você não está dizendo obrigado, Senhor, porque temos esta pessoa na nossa igreja, hora ou outra você vai estar se comparando, se não para se depreciar, eu não sou como ele, eu não sou como ela, ou então para esperar um pequeno deslize, uma coisinha mínima, né? Para dizer, tá vendo? Não é assim também. Logo, o espírito de Ananias e Safira pode sempre estar no meio da igreja, porque Deus sempre tem os seus Barnabés, as suas Barnabés. Então cuidado para que você não seja tomado por Satanás, já que isso é bíblico, isso é real. Amém? Então, o que acontece nessa narrativa? Pedro interpela. A fala de Pedro é muito contundente. Ele fala assim, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Permitiu. Satanás não arrombou o coração dele. Ele permitiu. Ele consentiu, concordou. Por que você permitiu que o seu coração se enchesse? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. O mundo antigo, as narrativas sobre mentir para deuses eram tão significativas que alguns homens diziam: o dia que você mentir para Deus, você vai ser fulminado. Nos relatos gregos, sobre os deuses gregos, era muito comum de que pessoas temessem ameaças como: tu não vai mentir para Deus não, hein? Tu vai mentir para os deuses? Eles sabem. Então, mesmo que seja apocrifamente, ou seja, do lado de fora ou do lado de dentro, todo mundo sabia que mentir para Deus era algo absurdo e que geraria problemas. Nós estamos num tempo até bem pouco religioso, as pessoas, religioso talvez, mas bem pouco de temor, pouca reverência. Naquele tempo era muito maior, as pessoas tinham uma consciência do divino, do eterno, muito mais ampla. Então quando você ouvia esse cara, você vai mentir para Deus, é muito mais do que é para hoje. Não porque Deus diminuiu, mas porque nós nos afastamos da consciência dele. Onde chegamos aqui agora? Ananias, ouvindo essas palavras, verso 5, Ananias caiu morto, e sobreviu grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando para fora o sepultaram. Esse cara era anátema, amaldiçoado, logo o sepultamento tinha que ser muito rápido, sabe? Faz sentido um rápido sepultamento, porque é como se ele fosse uma nódoa para a igreja. Então rapidamente cavaram uma cova e colocaram esse cara porque ele era uma mancha. Isso já era uma coisa meio judaica também. A gente entende a relação próxima que eles têm com o judaísmo, são judeus. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Qualquer tentativa sua ou minha de dizer esse homem teve um ataque cardíaco e morreu, se desfaz com a morte dessa mulher. Se ele poderia ter tido um choque e morrido, é possível, mas a fala de Pedro constata a afirmação divina sobre Ananias: olha, ele caiu, tu vai cair também. Isso não necessariamente faria ela cair, a não ser que Deus estivesse nesse julgamento. Por que isso é importante? Eles não estavam apenas mentindo, e mentir é muito sério, mas eles eram ladrões,
eles eram mentirosos. E se você percebe a relação com Josué, eles estavam lutando contra Deus. Naquele momento a guerra era contra o Senhor. E quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará acusação contra a igreja? Com o Senhor ninguém pode. Nesse momento aqui, o confronto deles é com Deus. E o Warren Webster, um comentarista interessante do Novo Testamento, tem um bom comentário sobre Atos. Ele fala que Deus, quando está estabelecendo princípios muito sólidos e muito fortes, ele deixa bem claro isso. Nadab e Abiú, no estabelecimento do tabernáculo, foram levar fogo estranho, acabou com eles. Deus acabou com Nadab e Abiú. Aqui, quando tu vê Josué buscando estabelecer os princípios sólidos para aquela ideia de congregação de Israel, Deus acaba com Acã. Acã é morto, sua família é morta, todo mundo acaba. Então, nesse momento, Deus está fundando a sua igreja, Ele está protegendo a sua igreja. Então, a morte de Ananias e Safira é como se fosse Deus dizendo assim: não brinque com a minha santidade, não minta, não pense que você vai enganar a igreja não vai ser enganada, eu estou olhando para a igreja. Então, por mais que você pense assim de congregações ou homens, por favor, preste atenção para você entender, existem igrejas e falsas igrejas. Olha, se Deus ainda não pesou a mão na vida daquela igreja, é porque talvez Ele nunca vai pesar. Como assim? Talvez não seja igreja. Deus protege sua igreja, mas quando ela deixa de ser igreja, não há nada para ser feito, não há esmagamento por santidade para ser feito. Vocês estão entendendo? A gente vê seitas, tipo o Universal do Reino de Deus é uma seita, a Valdomiro é uma seita, a Dogenoduca é uma seita. Por que está crescendo? Está crescendo porque não é igreja, está solto. Não pense naquilo como uma realidade espiritual. Quando a igreja é de Deus, quando o evangelho está lá, sabe o que acontece? Isso. Deus vai lá e tira, Deus vai lá e pune, Deus vai lá e santifica. Portanto, qualquer um de nós aqui não duvide de quão Deus zela pela sua santidade e quão Deus zela pela sua igreja. Pedro jamais saberia, a não ser que o Senhor tivesse mostrado. Pedro jamais desconfiaria. Afinal, o exemplo de Barnabé poderia ser o exemplo de tantos, né? Olha, assim como Barnabé, o irmão Ananias aqui, ó, que bênção isso. Entende? A gente pode estar fazendo a mesma coisa que o outro, mas é mentira, porque o nosso coração quer o quê? Aplausos. Poxa, que legal, você está tão arrependido, você está tão diferente. Eu estou lá dentro assim, eu estou diferente. Fale mais. Então, cuidado pelo que você está buscando na igreja. Deus vê. E para terminar, essa hipocrisia, ela acaba sendo resultante de um temor absurdo na igreja. 5:9. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor, perdão? Eis aí a porta os pés do que sepultaram seu marido, eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Deus foi muito severo com qualquer tentativa de destruir a sua igreja. Em nenhum momento você vê no livro de Atos a igreja correndo solta. Sempre Deus vai lá e intervém. Creio que estejamos numa igreja bíblica. Eu creio que estejamos hoje pregando o Evangelho. E o Evangelho da santidade, como diria Paulo na carta aos Romanos, esse Evangelho da santidade que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo Evangelho que abateu Ananias e Safira, Acã, Nadab e Abiú. Portanto, se você hoje se encontra numa condição semelhante à de Ananias e Safira, buscando a aprovação, aplauso ou considerações da igreja, invejando Barnabé, ao invés de orar por ele, ao invés de buscar selo, você tem um problema com Deus. E o Senhor te trouxe aqui hoje como uma grande chance. Aquela chance que Safira teve, Safira, foi por esse valor mesmo que você vendeu? O Senhor está aqui hoje, talvez se tivesse que fulminar você já teria feito, mas está na posição que Pedro deu a Safira. É por isso
É isso mesmo que tu tem buscado? É exatamente essa a relação com Deus que você quer estabelecer? Deus não suporta a hipocrisia e a mentira no meio do seu povo. Que possamos ter certeza que o Senhor, além de falar conosco hoje, está nos dando uma grande chance de sermos uma igreja vibrante, uma igreja intensa, uma igreja vívida, mas uma igreja, como o irmão orou, uma igreja na verdade. Uma igreja na verdade. Que o Espírito Santo hoje possa ter alcançado o seu coração, te inspirado a ter uma igreja vibrante, a ser como Barnabé e não como Ananias e Safira. Amém? A gente vai orar agora. Como eu disse, eu vou tomar uma trajetória mais rápido. Que Deus abençoe a todos. No culto de domingo estaremos juntos às 18 horas em uma nova temática. Que Deus possa ter falado com você tanto quanto falou comigo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é pela graça de Deus que estamos aqui. Eu creio que o Senhor tenha nos dado uma grande chance hoje, uma grande chance de não repetir, Senhor, de modo algum, as considerações que infelizmente nós encontramos aqui na vida de Ananias e Safira. Pelo contrário, o Senhor nos deu a chance de pensarmos e olharmos para Barnabé, a orarmos pelos Barnabés da igreja, a orarmos por aqueles que têm dado tudo de si mesmo, que têm dado todas as forças, todos os ganhos, que têm sido enviados, que têm pregado, que têm testemunhado, discipulado, cuidado. E muitas vezes, Senhor, o nosso tempo não chegou porque não demos tudo como Barnabé. E por isso não chega esse tempo, porque eu ainda retenho. Que ninguém aqui hoje tenha dúvida nenhuma de que Deus falou, porque Deus falou. Mas pedimos ao Senhor que nos dê mais uma chance. Não queremos cair prostrados como Ananias e Safira. Muito pelo contrário, queremos tê-los como exemplo negativo. Conduza-nos à vida de Barnabé. Que o Senhor possa ter aqui muitos filhos e filhas da consolação. Em nome de Jesus te agradecemos por esse privilégio que é ter a palavra de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês.